Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande aporte que eu realizei nas ações do Banco Itaú. E vamos definir de uma vez por todas se após essa alta nas cotações, porque o Itaú já sobe mais de 40% em 12 meses, será que ele ainda está barato? Eu vejo o pessoal dizendo aí que o Itaú está caro, não é uma oportunidade. Pessoal, eu acredito que não, tá? E ainda acredito que o banco esteja muito descontado e com grande potencial. Por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar aqui um segredo que pode mostrar que as ações do setor bancário estão muito baratas e você conseguiria multiplicar o seu capital em muitas vezes e também ter excelentes dividendos, tá? E vamos falar dessa grande alta que tem acontecido na carteira do canal, que está fazendo aqui a carteira, ó, quase bater 200 mil reais, tá? Então já fiquem comigo aí para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre o Itaú e essas novas perspectivas, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com os aportes, né? Perceba aqui que para o mês de novembro eu comprei mais 63 ações do Banco Itaú. E um pouquinho aqui sobre o que sobrou, né? Acabei comprando uma BRBI 11, BR Partners, né? Está cara? Está, mas tecnicamente uma ação não vai modificar o meu preço médio. Então não estou nem aí, só se de fato a ação ali tivesse muito cara ou que eu tivesse que realizar um aporte muito grande, tá? Então não é uma ação, pessoal, que vai modificar o seu preço médio, mas obviamente que eu foquei mais nas ações do Itaú e eu comprei aí, né, mais 63 ações do banco e ele se tornou a segunda maior posição da carteira do canal, em termos de valor aplicado, tá? Quando a gente pega aqui a valorização, perceba que a BRB está em segundo lugar porque valorizou muito, 34% de alta, então ela chegou a ocupar aqui basicamente a segunda maior posição. Mas se eu colocar de valor aplicado, o Itaú seria ali a minha segunda maior posição na carteira do canal. E aí vocês devem estar pensando, ué, Pablo, mas você não estava comprando o Banco do Brasil até um tempo atrás? Então, pessoal, o que acontece? O Banco do Brasil, ele já é uma grande posição da carteira do canal. Por isso que agora eu abri espaço para outro banco, né? Comecei a comprar um pouco de Itaú, comecei a comprar um pouco de BB Seguridade. Por quê? Porque eu também vejo oportunidades e sinergias nessas empresas. O Banco do Brasil, eu ainda continuo firme e forte. Acredito que mesmo após essa queda de lucros que tem acontecido aí, relativo ao agronegócio, o banco vai sim se recuperar, tá? Inclusive, já liga aí, pessoal, a agenda de vocês, porque no dia 12, daqui a 2 dias, quarta-feira dessa semana, o Banco do Brasil vai reportar o balanço do terceiro trimestre de 2025. E vamos ter novidades positivas ou negativas, tá? Precisamos ficar de olhos aqui, mas eu acredito que toda, tecnicamente, novidade negativa já está precificada nas ações, até porque o mercado já está esperando o balanço fraco de Banco do Brasil, né? Basicamente um ROI abaixo de 9% do custo de capital, já espera um dividendo reduzido e talvez uma possível revisão do guidance para baixo. Então, o mercado já está se preparando para tudo isso, por isso que eu acho que já está incorporado. Porém, se a gente tiver alguma notícia em linha com o mercado ou positiva, as ações do banco provavelmente vão se valorizar. Portanto, o foco desse vídeo não é o Banco do Brasil, e sim o Itaú. E o porquê que eu decidi colocá-lo na carteira e transformá-lo em uma das ações com maior peso na carteira do canal. E eu pretendo fazer com que ele chegue a uma posição próxima do Banco do Brasil. Pretendo sim deixar o Banco do Brasil com uma posição mais elevada, mas a minha segunda maior ação será o Itaú. Por quê, pessoal? Quando a gente pega aqui, ó, a carteira de crédito do Itaú, comparando com os outros 3 grandes bancos que temos aqui na Bolsa de Valores, ele é o mais previsível, tá? Por quê? Porque grande parte da sua carteira de crédito é voltada aí para alta renda, para corporate, tá? Ou seja, grandes empresas, pessoal. Pode estar com juro estourando ali para 20% ao ano. O Itaú vai continuar tendo uma inadimplência mais reduzida. Não é à toa que quando ele reportou ali
O balanço do terceiro trimestre no dia 4 de novembro, a inadimplência do Itaú foi de apenas 1,9%. É muito baixo, pessoal. Enquanto o Bradesco está tendo uma inadimplência de 3%, um Banco do Brasil de 4%, tecnicamente um Santander tendo uma inadimplência alta. Por quê? Porque a carteira de crédito desses outros 3 é um público mais fragilizado, que sofre com o cenário macroeconômico. O Itaú não. As grandes empresas, né, tecnicamente vão ter dinheiro para sempre quitar os seus empréstimos. Não interessa tecnicamente a taxa de juros e tudo mais. Fora que, por serem clientes de alta renda, né, para o rico não faz diferença nenhuma um juro elevado ou um juro baixo, essas pessoas vão ter taxas mais atrativas, né? Então sempre vão pagar ali os seus empréstimos, por isso que o Itaú está conseguindo ter um resultado bem acima da média. E perceba que nos últimos 10 anos o Itaú entregou 739,46% de rentabilidade. Quando a gente coloca isso aqui, ó, numa lupa de 10 anos, pessoal, só de você ter comprado uma empresa previsível, tá? Não precisava ser um gênio para investir em Itaú, uma ação bem óbvia mesmo da bolsa. Colocando aqui numa lupa de 10 anos, você teve uma rentabilidade de 23,8% ao ano. Então perceba que por ser um banco mais premium, mais precificado, ainda assim ele te trouxe um retorno muito acima da média. Por quê? Porque o retorno, a rentabilidade vai ser muito equiparada com o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. E o ROI do Itaú fica uma média de 20% ao ano no longo prazo. Desde o plano real, seu ROI fica aqui na faixa de 17% a 18%, tá? O único momento que o Itaú teve um tombo no resultado foi ali em 2020, que aqui foi generalizado para todos os bancos por conta da pandemia. A inadimplência explodiu, né, pessoal? Então, consequentemente, nenhum banco aqui conseguiu ter uma rentabilidade alta. Mas perceba, olha a resiliência do Itaú, pessoal. Mesmo em 2020, que foi uma crise severa de crédito, o Itaú ainda teve um lucro de 15 bilhões, tá? É muito alto. Consequentemente, o banco conseguiu sim ter uma boa rentabilidade. E de lá para cá, o lucro segue crescendo sem parar, tá? E a perspectiva é que para 2026, o lucro líquido do Itaú alcance quase 50 bilhões. Porque pensem comigo, ó, ele tá lucrando 11,9 bi por trimestre. Se ele tiver isso vezes 4, ele encerrará esse ano com 47,6 bi de lucro. Esse ano pode se encerrar em 45, tá? Porque ele teve ali um lucro um pouco menor nos trimestres passados, que ele tá tendo crescimento. Mas aí é que tá. Imagina que para o ano seguinte o Itaú vai reportar esses 12 bi de lucro. E fora que a gente vai ter queda na Selic. A Selic, consequentemente, encarece o custo de capital dos bancos, né? Então uma Selic um pouco mais baixa vai fazer ali com que abra mais margem para o Itaú e também para o Banco do Brasil, né? Que vão conseguir ter uma inadimplência mais reduzida e, consequentemente, se traduzir em provisões menores. Então vamos supor aqui, ó, 12 bi de lucro no Itaú, multiplicado por 4, sendo aqui bem conservador, temos 48 bi de lucro. Perceba que eu nem estou considerando um crescimento em linha com a inflação, tá? Porque a inflação média no Brasil fica de 6% ao ano. Então, para o Itaú lucrar 48 bi no próximo ano é bem provável, mesmo que ele mantenha essa base de lucro líquido de 45 a 48 bilhões no longo prazo. Sabe o que isso aqui faz acontecer, pessoal? Hoje, com um PL basicamente ali de 410 bi de valor de mercado do banco, vocês vão dividir aqui, ó, pelo lucro líquido projetado dos próximos 12 meses, tá? Teríamos um preço-lucro de 8,5 vezes. Isso aqui é muito baixo, pessoal, para o Itaú. Por quê? O Itaú negocia uma média de 12 a 13 vezes lucro. Então, somente para o mercado jogar, né, a precificação aqui do Itaú na sua naturalidade, as ações precisariam subir 52,22%. Então, vê que tem potencial de alta mesmo após alta recente, porque a gente precisa observar, pessoal, o crescimento do lucro. O Itaú, ele tem uma demanda inelástica, ele não depende de agro como o Banco do Brasil. Então, você tem o luxo de pagar um pouco mais caro, mesmo com alta na cotação, porque o resultado tem evoluído a uma proporção bem expressiva, tá? Então, para ele chegar meio que nas suas médias, ele precisaria de uma alta de 52% na cotação. Fora que o dividendo tem sido bom, tá? O banco tem tido excesso de capital. Se ele continuar contemplando um payout na faixa de 65%, ele pode pagar um dividendo operacional de quase 8% ao ano. E todo ano ali o Itaú ele paga um extraordinário, né? Como meio com agrado para os acionistas, pelo excesso de capital da empresa. O banco está tendo tanto lucro que o capital está excedendo. Ele não tem o que fazer com esse dinheiro, então ele vai distribuir para o acionista na forma de dividendos, né? E aí, se eu somar aqui um extraordinário de mais de 2% no Itaú, isso nos dá um provento projetivo para 2026
de 9,6% ao ano. Pense comigo, tá? Se o Itaú hoje crescer o seu lucro, Pablo, quanto que o Itaú cresce o seu lucro na média? Basta vocês pegarem 1 menos o payout. Payout do Itaú está de 60% hoje, multiplica pelo um ROI de 21%, 20%, né, pra gente não ser tão otimista. Lucro do Itaú hoje pode crescer 8% ao ano, tá? E aí se eu somar com um dividendo médio na faixa de 8% ao ano, podemos ter um retorno embutido no preço da ação de 16% ao ano. Somado a um revestimento de provento no longo prazo, você poderia ter 16 mais 3%, 19% ao ano. Então perceba que é uma boa rentabilidade. Fora que a gente nem está jogando uma possível reprecificação por parte do mercado, que poderia fazer o Itaú sim bater uma rentabilidade no longuíssimo prazo de 20% ao ano. Então ainda acho hoje um banco barato. E para mim, poderia valer simplesmente na bolsa uns 500 bi, no mínimo, tá, pessoal? Para justificar esse lucro líquido elevado. 500 bi hoje em Itaú, ele ainda seria cotado por um PL de 10. Perceba que tem margem, por isso que eu decidi alocar no Itaú, porque eu acho que o momento atual do banco segue muito bom na geração de lucros, distribuição de dividendos, tá? E o mercado ainda não precificou isso. Hoje ele ainda está cotado em 34 a 36 reais. Eu acho que Itaú até os 40 reais faz sentido, tá? Claro, a margem fica menor, mas eu vou fazendo bons aportes ali dos 35 a 37 reais, que eu acho um bom preço de aporte. E ali, basicamente subindo para cima dos 40, aí eu já prefiro ficar de fora, porque a margem de segurança vai sendo reduzida. Então, temos que pedir aí, né, para que o mercado deixe o banco cotado em um múltiplo atual. Porque se o Itaú continuar nesses preços atualmente, né, consequentemente crescendo os seus resultados, a gente vê sim uma oportunidade bastante escancarada. Mas eu preciso chamar a atenção para vocês em um negócio, tá? Não esperem o Itaú dar ali um retorno de 25, não é aquela ação explosiva, tá? Que vai multiplicar o seu capital muitas vezes, mas é uma ação consistente, que você não vai ter dor de cabeça, o lucro líquido não vai desabar do dia para a noite, a ação não vai perder valor ali em 2 vezes do nada, mas também contrapartida, você não pode exigir uma rentabilidade muito elevada, a ponto de 30% ao ano, 35% ao ano, tá? E tá bom, Pablo, por que você colocou Itaú na carteira? Por 2 fatores, né? Pelo preço atual, podemos sim conseguir uma rentabilidade superior a 20% ao ano. Somente com uma reprecificação do mercado no curto prazo, o Itaú poderia trazer uma rentabilidade muito acima de 30% ao ano no curto prazo, tá? E consequentemente aliado ali a um dividendo operacional interessante, eu aproveitei essa sinergia. Mas eu reconheço que mesmo com a superioridade do Itaú, eu ainda acho que o Banco do Brasil poderia trazer uma rentabilidade mais elevada. E é por isso, pessoal, que na minha carteira pessoal de ações, eu prefiro ter uma posição mais elevada no Banco do Brasil, uma sobreposição maior. Por quê? Porque o Banco do Brasil, por mais que ele seja mais ineficiente, tá? Quando a gente olha para termos de rentabilidade, o Itaú fica numa média ali de 20%, enquanto o Banco do Brasil fica numa média de 15% a 16%. Aí vocês já vão julgar pelo seguinte, né? Ah, pra que Banco do Brasil, Pablo? Sendo que eu tenho um Itaú que eu nem tenho dor de cabeça, não preciso nem acompanhar balanço direito, o banco vai reportar sempre lucro alto. Pra que eu vou querer ter um banco como o Banco do Brasil? Ah, as coisas, pessoal, não é tão simples quanto parece, tá? No caso, o Banco do Brasil, por ele ser mais cíclico, ele aparenta ser mais oportuno, ele traz potencial de assimetria maior e um potencial de rentabilidade mais elevado, né? Consequentemente, hoje um Banco do Brasil, mesmo sofrendo com uma inadimplência no agro elevado, mesmo sofrendo com provisões, tendo um baque no lucro, um baque no dividendo no curto prazo, quando a gente pega ali, ó, desde o plano real, a gente observa que o Banco do Brasil teve um retorno superior ao do Itaú, em uma janela de longuíssimo prazo. Mesmo com a queda recente nas ações, o banco entregou 18,5% ao ano. E aí eu posso te mostrar no estudo aqui, ó, antes de toda essa grande queda, nos últimos 24 anos no tempo, o Banco do Brasil chegou a entregar 11.000% de retorno. Sabe quanto isso aqui dá em taxa anual composta? O Itaú, né, colocando ele numa lupa longa, ele deu 20% ao ano. Memorizem bem esse número, tá? O Banco do Brasil, numa lupa de 24 anos no tempo, entregando 11.000% de rentabilidade, ele entregou 21,68% ao ano. Aí você vai falar, nossa, Pablo, só 1,68% a mais que o Itaú, né? Mas esse 1,68% a mais numa lupa de longuíssimo prazo, eu garanto para vocês que faz uma diferença muito substancial, porque chega a ser quase 2% ao ano de forma composta. Eu vou mostrar aqui para vocês a diferença, ó. Se você tivesse aplicado, tá? 100 mil reais em Itaú,
há 24 anos atrás, ele entregou, eu arredondei para 20%, mas ele entregou 19,5% ao ano, tá? Desde ali do Plano Real. 19,5% ao ano em Itaú te traria uma rentabilidade aproximada, tá? Vamos arredondar aqui, ó, para 95%, colocando numa lupa de 24 anos sem aportar mais nada do bolso, tá? Você teria um patrimônio de 7,2 milhões de reais. Em Banco do Brasil, ele chegou a entregar, vamos arredondar, 22% ao ano na média, até porque nenhum estudo é perfeito, tá, pessoal? Você pode ter reinvestido o provento, ter pego um preço um pouco mais baixo, memorizem aí, ó, 7,2 milhões de Itaú. Em Banco do Brasil, você conseguiu quase 12 milhões de reais em 24 anos. Olha a diferença. O cara que colocou ali, ó, em Itaú tem 7,4 milhões. E o cara que colocou em Banco do Brasil tem 11,8 milhões. Isso aqui dá uma diferença de 4,4 milhões a mais. Somente você tendo 2% ao ano a mais de rentabilidade. Então, pessoal, não desprezem os juros compostos, tá? Tecnicamente, você correr um risco um pouco mais elevado no Banco do Brasil, até porque esse risco é controlável. É o risco do banco ser estatal, intervenção política, agronegócio, tem uma volatilidade maior nas ações. Mas é esse ponto que traz do Banco do Brasil ser o favorito dos mega investidores. Tanto que você pega os bilionários, mesmo eles reconhecendo que o Itaú é superior, eles preferem ter o Banco do Brasil, sendo levemente inferior, mas tendo um múltiplo extremamente mais depreciado. E o que eu fiz na carteira do canal? Eu coloquei os dois, tá? Coloquei um banco aqui, ó, de extrema qualidade, que vai me trazer uma rentabilidade bem expressiva no longo prazo, sem tanta dor de cabeça, e outro mais cíclico, né? Que eu posso me aproveitar dessas fragilidades pontuais para ir aumentando a minha posição. Mas eu prefiro ter sempre uma posição mais elevada no Banco do Brasil. A depender do preço, claro, não podemos ignorar. Nos preços atuais, é claro que o Banco do Brasil tem um potencial de rentabilidade muito mais elevado, mas também terá uma volatilidade mais elevada, um acompanhamento um pouco mais de perto, um pouco mais de dor de cabeça, né, pessoal? Você paga um pouco mais caro para você ter tranquilidade, não tem jeito, tá? Porque senão não faria sentido ter Banco do Brasil. Se Itaú tivesse ali tão barato quanto o Banco do Brasil, proporcionando uma rentabilidade mais elevada e proventos maiores, para que eu ia ter Banco do Brasil na carteira? Faria sentido vender tudo e comprar Itaú, tá? Minha rentabilidade seria elevada, mas não é assim que funciona o mercado de ações, tá? Se as empresas de altíssima qualidade, que não dão dor de cabeça, você tem um ponto ao seu desfavor, que é a rentabilidade um pouco menos elevada. E esse pouco menos elevado vai te fazer uma diferença substancial lá na frente, tá? Por isso que eu decidi equilibrar os dois na carteira, me aproveitando dessa sinergia. Banco do Brasil hoje, agora a gente vai utilizar aqui um indicador muito legal, tá? Que eu olho para analisar ações de bancos. Para Banco do Brasil, eu vou usar aqui, ó, o preço justo do Graham, que acaba funcionando muito mais. Geralmente em empresas mais cíclicas, né? Que não tem uma demanda tão inelástica, empresas ali que sofrem com uma volatilidade mais elevada, o do Graham faz muito mais sentido, o famoso preço justo. Bom, vamos supor o seguinte, tá? O Banco do Brasil para o próximo ano já espera uma recuperação no lucro. Então vamos supor aqui, ó, 27 bi. Que ele volte a lucrar 27 bi na sua normalidade. Nem é um lucro tão alto e nem é um lucro tão baixo como está agora. Vamos pegar esses 27 bi e dividir pela quantidade de ações do Banco do Brasil. Temos um LPA na faixa de quase 5, tá? Então 22,5 vezes 4,80 arredondando aqui no Banco do Brasil e multiplicado pelo valor patrimonial na faixa de R$ 31,75 no longo prazo, temos um Banco do Brasil com uma precificação justa de quase R$ 60. Somente para o Banco do Brasil hoje atingir R$ 60 na cotação, as ações precisariam se valorizar 162%. Olha só o potencial de alta. Fora que em ciclos de alta de commodities, tá? No agro, ciclo aqui de queda na Selic, o banco já chegou a subir mais de 500% na cotação, tá? Esse estudo aqui ninguém mostra pra vocês, ó. Mas eu peguei lá do canal Neto Invest, muito bom esse estudo aqui. Ele mostrou aqui, ó, o banco já chegou a ser cotado em 4 vezes de PVP num mercado de extrema euforia, tá? Em mercados normais, ele é cotado por 1,5, até mesmo aqui, ó, 1,2 vezes de PVP. Fora os dividendos, que nos momentos de bonança tendem a ficar muito altos, de 12% a 13% ao ano no longo prazo. Agora, tratando-se de Itaú. Para Itaú, a gente não pode usar Graham, tá? Porque é uma empresa de muita qualidade. O Graham vai dar uma maquiada. Precisamos utilizar aqui, ó, a fórmula do Warren Buffett, tá? Que é o valor intrínseco. O Buffett, pessoal, ele aceitava ter uma rentabilidade um pouco mais baixa, portanto, para empresas de extrema qualidade. Então, tecnicamente, a carteira do canal tem uma mistura, né? Tem aqui Buffett, tem aqui Graham e tem aqui Peter Lynch, né?
com a BR Partners, que é uma small cap na bolsa de valores. Bom, pegando aqui, ó, o Itaú, vamos fazer o seguinte cálculo. A fórmula do Buffett era da seguinte forma. Ele vislumbrava uma taxa média de crescimento nas empresas de 12% ao ano, pelo menos de retorno. Porém, ele tinha o G, que é a taxa sustentável de lucro. Vimos que o Itaú cresce a uma taxa média de 8. Então, a gente vai pegar 12 menos 8. Memorizem bem isso aqui, ó, 4, tá? 4,5, pra gente não ser tão otimista, até. Vamos supor que o Itaú cresça um pouco mais para baixo, 7% ao ano, tá? A gente vai pegar aqui, ó, o LPA com 45 bi de lucro, vamos dividir aqui pela base acionária do Itaú, que tem ali 10,78 bi de ações, tá? Consequentemente, temos um LPA de 4,17. 4,17 dividido aqui, ó, por 4,5%, preço justo das ações do Itaú de R$ 92,00, dividido pelo preço atual, né, aproximado de quase R$ 36,00, temos um potencial de alta de 157% para o Banco Itaú ser cotado pelo seu preço justo pela fórmula do Buffett. Mas aí, pessoal, joga um pouco essa margem para baixo, porque o máximo que o Itaú chegou a ser cotado em um mercado de alta foi de 18 vezes lucro, tá? Hoje, para o banco ser cotado em 18 vezes, ele cotado em 8,45, temos um potencial de alta de 113%. Perceba que fica menor do que o Banco do Brasil. Enquanto o Itaú, no máximo, poderia subir uns 200%, um Banco do Brasil poderia subir 500% na cotação, tá? Até porque já teve épocas aqui, ó, que o BB já chegou a ser cotado, pessoal, em 4 vezes de PVP. O Itaú não, o Itaú, né, consequentemente sobe um pouco menos, mas é aquele ponto que eu falei pra vocês, tá? Enquanto um banco tem mais qualidade, você não vai ter tanta dor de cabeça, você vai sacrificar uma rentabilidade um pouco menor. E um outro banco, você vai ter mais dor de cabeça, ciclicidade, encheção de saco na carteira, momentos de desespero, mas consequentemente você vai ter aí uma rentabilidade mais elevada no longo prazo. Por isso que, para minha estratégia, eu acho que cabem os dois. Porém, com uma sobreposição um pouco mais elevada no Banco do Brasil, tá? Em um preço extremamente descontado. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Achei interessante tudo isso, tá? A fórmula do Buffett, fórmula do Graham, portanto eu não tenho nenhum conhecimento de bolsa. Eu tô começando a investir agora, pra mim é tudo muito novo esse universo que você tá passando pra mim. Será que tem alguma coisa que me facilite o dia a dia, sem eu ter tanto trabalho, e que me traga um potencial de rentabilidade elevada? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais descontada do que isso. O segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, tá? E será que o Itaú tá aqui? É claro que ele tá. Quando a gente pega aqui ó, a própria fórmula do Peter Lynch, olha onde Itaú tá, ó, bem barato. Graham no Banco do Brasil, bem barato também, tá? Então você perceba que tem vários mega investidores de peso que você pode olhar já, bater o olho, ver se a ação tá barata. E também tem preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta besura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também que você pode ter aí outros produtos, como planilha ações Estados Unidos e o meu curso Rumo à Liberdade Financeira. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Itaú ou Banco do Brasil na carteira, em particular, possuo esses dois bancões, tá? E sigo comprando com uma força bem interessante. Quando eu atingir minha meta de ações aqui no Itaú, que eu pretendo fazer ele se tornar a segunda maior posição da carteira, eu posso retomar os aportes no Banco do Brasil, ou posso comprar mais um pouquinho de BB Seguridade, porém sem pressa, pessoal. Oportunidades vão sempre existir, tá? O problema é você garantir em um bom preço, que eu acho que é a tarefa mais difícil, né, pessoal? Você comprar no melhor preço do mundo. Mas uma coisa que eu falo aí pra vocês, não tem como acertar fundo em nenhuma empresa, e você não sabe se ela tá no topo. Você tem que ver que tá barata. Se tá barata, sigo comprando, tá? Lembrando que nada se trata de recomendação.
Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!